Tudo começa quando Josefina fala para Constanza que ela está louca, e que não ter filhos fez ela ficar desse jeito. Mas Constanza garante que vai provar que ela é a mesma mulher que roubou Renata quando ela tinha apenas 1 ano de vida. Josefina, furiosa, fala que ela não sabe de nada, e então Constanza manda ela ir embora, mas Fina enforca ela, porém Constanza consegue sair de suas garras, porém vira de costas. E então Josefina pega um jarro e dá na cabeça dela, que cai no chão. Constanza tenta se levantar e então Josefina pega um objeto e dá com mais força na cabeça dela, e então apaga a cunhada, e depois fica paralisada. Ela começa a pensar no que fazer, e então começa a bagunçar toda a casa. E vai até o quarto pegar umas joias para simular um assalto, e depois olha para ela novamente jogada no chão e vai embora. Na bonita, Ezequiel vai até a cozinha e pede para falar com Lázaro, e então diz que precisa contar uma coisa, e começa a dizer que seu patrão está guardando um sarmento muito valioso, mas está desconfiado que seja da bonita. Lázaro não entende, e então Ezequiel explica que Augusto disse para ele que o único sarmento valioso por ali é o da bonita, e depois disse que o funcionário dele pagará com a vida se algo acontecer com esse sarmento. E então Lázaro pergunta se ele está querendo dizer que Augusto tem o sarmento da bonita, e Ezequiel desconfia que sim. Por outro lado, Josefina chega em seu quarto e fala para Roberta que precisa arrumar sua mala para ficar uns dias fora dali. E então a filha pergunta o que aconteceu, e a mãe não quer explicar e pede logo para ela pegar as malas. Roberta ajuda, e depois Josefina fala que teve uma briga feia com Constanza, e então diz que não pode ficar. Mas Roberta diz que não quer ficar sozinha naquela casa, porém Josefina diz que ela vai ficar sim, e também ficar de olho em tudo o que acontecer. Na bonita, Karina está reunida com as amigas e fica triste dizendo que não vai conseguir terminar o vestido a tempo do casamento, mas Alzira fala que todas elas podem ajudar, e Matilde diz que ela tem razão. E então anima Karina, que fica preocupada porque precisa fazer o corte do vestido, e não sabe se Jerônimo vai permitir que ela use as coisas dali. Manuela fala que o patrão é sempre muito bom, e então Carlos chega e assusta Matilde, e diz que foi avisar que Jerônimo chega naquele mesmo dia. Então a mulherada sai correndo para começar a cortar os tecidos. Matilde e Carlos ficam, e ele pergunta o que elas estão fazendo, e Matilde diz que é coisa de mulher, e joga ele na cama e vai embora. E deixa Carlos rindo sozinho. De volta à mansão, Roberta ajuda Josefina a descer com as malas, e fala que não está entendendo a atitude dela. E Josefina diz que ela só precisa ficar sabendo de tudo o que acontecer para informar a ela. E nisso Gonçalo chega e pergunta para onde ela vai com aquelas malas. E Josefina diz que não entende o porquê ele está reclamando, se há muito tempo não se importa com o que ela faz, mas Gonçalo diz que só está perguntando. Ela fala que precisa viajar para descansar, e então Gonçalo fala que ela pode fazer o que quiser, mas primeiro eles vão ter uma conversa. Então Roberta diz que vai deixar os dois sozinhos. Josefina pergunta o que ele quer, e Gonçalo fala que só foi até ali dizer o quanto despreza ela, porque o que ela fez com ele e sua filha não tem perdão. E nisso Petra chega e encontra ela no chão. Então começa a gritar querendo saber o que aconteceu. De volta à mansão, Josefina fala para Gonçalo que ele está ofendendo ela. Mas ele fala para ela não se fazer de vítima, porque sabe muito bem tudo o que fez.
mas ela fala que se ele quer acreditar em um desconhecido, tudo bem. Gonçalo fala que sempre respeitou ela, mas ela sempre esteve com ele por dinheiro, e pergunta se alguma vez ela o amou, mas a falsa fala que não adianta dizer, porque ele não vai acreditar, até porque já está com sua amante. E então Gonçalo fala para ela não se referir assim a Regina. Ela pergunta se ele vai querer dizer agora que aquela casa não é dela, mas Gonçalo diz que é um homem de palavra, e que vai cumprir com o que prometeu, mas sua relação com ela e Roberta chegou ao fim e então vai embora, e ela se senta e diz que terá que adiantar seu plano. Na empresa, Honório conversa com Matias sobre a evolução da empresa, e em seguida recebe uma ligação de Petra chorando e pedindo para ele ir para casa, porque chegou e encontrou Constanza no chão como se estivesse morta. E então Honório fica desesperado e pede para Matias pedir uma ambulância para sua casa, e então sai correndo. Gonçalo está indo para seu carro, quando Petra chega desesperada pedindo ajuda dele e conta que Constanza está como morta no chão de sua casa. E então ele sai correndo com ela. E na empresa, Matias conta para Renata e Adriana que seu tio saiu às pressas porque sua tia Constanza está muito grave, e eles vão na direção do elevador e encontram com Augusto, que diz que foi até ali para buscar seu celular. Renata fala que está na bolsa dela, mas explica que agora eles estão indo socorrer sua tia. E Augusto fala que então vai com eles. Na casa, Gonçalo pergunta para Petra o que aconteceu, e ela fala que encontrou a senhora jogada no chão, e parece que tentaram assaltar a casa, e então ele pergunta se ela já avisou Honório, e Petra diz que sim, e muito nervosa pergunta para Gonçalo se sua patroa vai sobreviver, e ele fica sem resposta. Josefina liga para Regina, e então fala que ela precisa arrumar o dinheiro em 2 dias, mas Regina fala que isso é muito pouco tempo, e Fina fala para ela dar o jeito dela, porque com certeza tem bens e joias, porque Roberto não deixou ela desamparada. Regina explica que sim, mas que isso não se pode resgatar de uma hora para outra, mas Josefina não quer saber, e começa a dizer que pensou que ela está disposta a tudo para recuperar sua filha, e Regina diz que com certeza, mas que não sabe como arrumar esse dinheiro assim, e diz que vai tentar o mais rápido que puder, mas Josefina diz que é em 2 dias ou nada, e diz que se ela não cumprir, nunca mais verá sua menina, e então desliga na cara dela. Gonçalo fala com Honório ao telefone e diz que ele não precisa ir até lá, porque já está com sua irmã, e manda o cunhado ir direto para o hospital. Então Honório pergunta como ela está, e Gonçalo diz que não vai mentir, e que quase não está sentindo a pulsação dela, mas que eles não podem perder a fé. Josefina fala para Roberta que já vai embora, e ela pergunta o que seu pai queria, mas Fina fala que era só para reclamar delas, e Roberta diz que pensou que fosse sobre Constanza, e ela diz que também pensou, mas não foi assim, e então fala para Roberta ficar atenta a tudo, e para ela não se esconder, porque o plano delas vai precisar se adiantar. No centro, Regina pensa um pouco e diz que não tem mais opção. E então liga para Jerônimo e fala que precisa vê-lo, e chorando diz que precisa da ajuda dele. Por outro lado, o padre vai até o consultório falar com Marina, e ela conta que vai comprar umas coisas e vai ao aeroporto buscar Jerônimo. Mas o padre fala que ela não deveria ir sozinha, porque a estrada é muito perigosa, mas Marina diz que não vai acontecer nada. E então se despede do tio.
No hospital, todos estão esperando por notícias, quando Gonçalo aparece e fala que os médicos já estão cuidando de Constanza, e pelo que parece ela teve uma contusão no cérebro. Eles perguntam o que aconteceu, e Gonçalo diz que tudo indica que foi um assalto, porque a casa estava revirada, mas Honório não entende e diz que eles têm seguranças. Mas Gonçalo diz que eles vão descobrir isso com a polícia depois. E nisso, os médicos estão com Constanza, e fazendo de tudo para salvar a vida dela. E lá fora, Honório fala para Gonçalo que eles precisam ter certeza se Branca realmente está presa, porque acha que foi ela quem atacou sua esposa, e Gonçalo fica em dúvida, mas diz que vai procurar saber agora mesmo. No centro, Jerônimo fala para Regina que foi o mais rápido que pôde, e ela se desculpa com ela, mas fala que é o único que pode ajudá-la. Jerônimo fala para a amiga ficar tranquila, e pergunta do que se trata, e ela fala que precisa de uma grande quantidade de dinheiro, e Jerônimo pergunta se é para o centro, mas ela diz que não, e que pediram para ela não contar, mas para ele precisa dizer. E então fala que é para o resgate de sua filha. E nesse meio tempo, Josefina está em um quarto de hotel desesperada, e olha as joias que pegou de Constanza e se pergunta o que pode ter acontecido, e então fala que é melhor que ela esteja morta, porque se ela abrir a boca, todos os seus planos irão por água abaixo. Jerônimo fala para Regina que ela não pode entregar todo esse dinheiro sem a prova que essa mulher tem sua filha. E ela fala que Peppa disse que ela pode fazer o exame de DNA, e, por isso tem certeza que ela está com sua filha. Ela pede para Jerônimo não dizer nada para ninguém, porque não sabe o que essa mulher pode fazer contra ele e também sua filha. E Jerônimo diz que ela pode contar com o silêncio dele. Jerônimo fala que tem algo a mais nessa história, porque é muito estranho que ela tenha mudado de ideia de uma hora para outra, e então diz que talvez a polícia possa estar atrás dela, e pergunta se a amiga vai denunciar, mas Regina diz que não tem o porquê. Jerônimo, indignado, diz que essa mulher precisa pagar por todos esses anos de sofrimento dela. Mas Regina diz que isso não vai devolver os 24 anos que viveu longe de sua filha. Na mansão, Eulália vai até o quarto de Roberta e conta que Constanza foi levada para o hospital, e que parece que invadiram a casa e deram um golpe na cabeça dela. E então Roberta fica chocada e manda ela sair do quarto. Ela liga para a mãe e pergunta o que ela fez com Constanza, e Josefina conta que precisou dar um golpe nela, e Roberta diz que ela quase matou sua tia, e pergunta se a mãe tinha essa intenção, mas Josefina diz que não, e que só queria que ela calasse a boca porque iria contar para Regina que ela roubou Renata quando era um bebê, e isso iria atrapalhar os planos delas. De volta ao centro, Jerônimo fala para Regina que vai emprestar o dinheiro para ela. E então ela diz que vai pagar até o último centavo, e pergunta se ele quer a casa como garantia, mas Jerônimo diz que não, e fala que ela não precisa se preocupar com isso, porque o mais importante agora é ela recuperar sua filha. Em seguida, ela recebe uma ligação de Gonçalo, contando tudo o que aconteceu com sua irmã, e então Regina fala que vai encontrar com ele no hospital, e conta para Jerônimo o que houve, e ele fica chocado, e então os dois saem juntos. E enquanto isso, Marina vai até um restaurante e diz para o garçom que precisa de um favor, e fala que quer um jantar bem lindo e romântico, e então ele promete fazer o melhor que puder, e com certeza esse homem cairá aos pés dela. E Marina diz que assim espera,
E enquanto isso, todos estão no hospital aguardando notícias sobre o estado de saúde de Constanza. E em casa, Roberta fala sozinha e diz que não está acreditando que sua mãe seja capaz de matar, e diz que só pode ter sido um acidente. E então pensa que não quer ficar sozinha naquela casa, e então pega seu celular e liga para Serena. A amiga está em uma festa, e Roberta pergunta aonde ela está e diz que vai até ela, mas Serena diz que não quer a companhia dela, e Roberta pergunta o que está acontecendo, e Serena diz que está aproveitando muito com seus amigos e não quer que ela atrapalhe. Serena grita por Diego, e então Roberta fala que ela deveria escolher melhor suas amizades, e Serena fala que é por isso que está com ele e não com ela, e desliga na cara dela. Na Bonita, Carlos pergunta para Lázaro se ele acha que o sarmento que Augusto tem é da Bonita, e ele diz que não sabe, mas que Augusto sempre teve o olho bem grande nessa uva, e então diz que vai verificar no dia seguinte. Carlos fala para ele oferecer mais misturas que eles fizeram. E Lázaro diz que tudo bem, mas que vai falar para Ezequiel fazer isso para o patrão dele não suspeitar. Enquanto isso, Inês e Isidro conversam, e ela pergunta como ele foi com a entrevista, e Isidro fala que tudo bem, mas não dá detalhes, e então Inês pergunta se ele não vai dizer mais nada, mas Isidro diz que não, e então ela explica que está com medo de ir embora, porque depois do problema com Andrezinho ela não quer mais nada que tire sua paz. Isidro pergunta o porquê ela não falou isso antes, e ela diz que não tinha noção disso, e então Isidro fala que eles vão ficar, mas Inês diz que também não precisa ser assim, e Isidro fica nervoso e pergunta então o que ela quer. E Inês fala que vai pensar e dar a resposta em 2 dias, e Isidro, meio incomodado, diz que tudo bem. E enquanto isso, Roberta está em seu quarto com uma garrafa de bebida na mão, e diz que pelo menos com aquilo ela se sente acompanhada. Por outro lado, Josefina pensa em Roberta, e fala que a filha não é tão forte quanto ela, e que precisa estar próxima dela, e pensa que Constanza precisa morrer, e que se isso não acontecer, ela terá que apelar e fingir que está louca, até porque Renata já mandou ela procurar um psiquiatra, e então seria perfeito, porque para a cadeia ela não vai. No hospital, Regina chega e vai cumprimentando a todos, e então Renata vai falar com ela e agradece por ter ido, e Regina diz que não precisa agradecer, afinal Constanza é como uma irmã para ela. Em seguida, Jerônimo chega e cumprimenta eles, e então Augusto pergunta o que ele está fazendo lá, e Jerônimo diz que o mesmo que todos, saber da saúde de Constanza. Regina explica que Jerônimo estava com ela quando Gonçalo deu a notícia, e então eles resolveram ir até lá, e nisso uma enfermeira vem, procurando por um familiar de Constanza, e Honório se apresenta, então a moça chama ele para preencher o formulário de entrada no hospital, e então Adriana vai com ele, e nisso, Marina está no aeroporto esperando por Jerônimo, e começa a ficar nervosa porque vê muita gente passando e nada dele. De volta ao hospital, Augusto fala para Jerônimo que ele já pode ir embora, porque já tem bastante gente no hospital. E então Jerônimo diz que não é porque ele está comprometido com Renata que vai dar ordens ali. E então Matias escuta e pergunta como assim comprometido. E Renata tenta impedir que ele fale, mas Jerônimo se desculpa dizendo que não sabia que ela ainda não tinha contado para a família que está comprometida para se casar com Augusto, e deixa todos surpresos e Renata paralisada.
Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.